pessoal, sejam todos bem-vindos à Semana Pilates aplicado ao paciente com cinesiofobia. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Fregni, professora e fisioterapeuta há mais de 20 anos e instrutora de Pilates. Nós vamos ter essa semana bastante produtiva, são 3 dias de aula, certo? E para iniciar as nossas aulas, vamos iniciar com o professor Wagner, que é o nosso professor do módulo de avaliação, que vai contextualizar a cinesiofobia para vocês. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou começar logo falando aqui para vocês sobre cinesiofobia. E eu gostaria de definir cinesiofobia. Cinesiofobia é um termo muito forte, vocês vão entender agora o porquê. Eu vou ler aqui, ó, letrinha por letrinha da definição. Acompanha comigo, ó. Cinesiofobia é considerado o medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física. Então, quando a gente fala de cinesiofobia, a gente tem que perceber que grande parte dos nossos pacientes, eles vão apresentar um certo medo de fazer movimento, algum aspecto de insegurança à realização de movimento, mas ter cinesiofobia implica, por definição, nele ter esse medo excessivo, irracional e debilitante do movimento. Tudo bem? É aquele cara que quando você solicita um movimento, ele vai fazer o quê? Qual vai ser o comportamento dele? Ele vai ter uma resposta de luta e fuga. Ele vai ter uma descarga de adrenalina, ele vai ter uma resposta de estresse agudo muito acentuado, tá bom? Dando continuidade aqui, ó, que resulta em sentimentos de vulnerabilidade à dor ou em medo de reincidência à lesão. Então é forte, mas grande parte dos pacientes eles apresentam, lembrem-se disso, um certo grau de insegurança ou até será que eu posso dizer assim, um medo leve de se movimentar, de fazer, de se exercitar, tudo bem? Vamos aqui para o próximo. Bom, vou apresentar aqui bem rapidamente para vocês o modelo de medo e evitação, tá bom? O que o modelo de medo e evitação mostra pra gente? Então imagina assim, um evento traumático. Aquela pessoa que foi fazer um movimento para pegar um objeto no chão ou simplesmente estava sentado assistindo televisão com os filhos e foi levantar. Quando ele fez um movimento de flexão para levantar, independente seja para levantar do sofá ou para pegar um objeto no chão, ele travou. E nesse primeiro momento, a gente não sabe dizer, né? A gente não sabe classificar se esse problema ele é específico ou inespecífico na coluna lombar. Estou tomando a coluna lombar como exemplo aqui para vocês, tudo bem? Fato é, que a gente sabe, é que ele apresenta algum componente de nocepção, algum mecanismo noceptivo predominante. E essa nocepção, ela vai ser interpretada pelo cérebro como dor. Aí o lance é o seguinte, o quanto essa pessoa vai perceber o que está acontecendo com ela como ameaçador. Então daí nós vamos ter basicamente, o modelo mostra pra gente, que nós vamos ter basicamente 2 perfis distintos de pessoas. A primeira, vai ter um bom enfrentamento, vai entender que aquilo acontece, lógico, vai ficar preocupada, mas ela vai procurar o tratamento, ela vai procurar a ajuda necessária para poder resolver o problema. E ela não vai viver em função daquela dor. Já o segundo, ele vai ficar o quê? A prioridade dele é o controle da dor, é o perfil dessas pessoas. É a pessoa que vai começar com um comportamento de hipervigilância frente à dor. Ela vai ter a percepção, as percepções, melhor dizendo, de ameaça muito acentuadas, muito elevadas. E aí nós vamos ter esse ciclo. Medo de se movimentar, medo de fazer algum tipo de exercício, evitação, a pessoa, esse medo vai deixar ela mais reticente, ela vai começar a fazer o quê? Compensar com movimentos, tudo bem? Ela vai compensar com ativação de musculatura profunda, ativação, tanto pensando na parede anterolateral, o transverso do abdômen, quanto o posterior, o multífero dos eretores espinhais. Essa pessoa vai ficar tensa, porque é tamanha a apreensão. E ela vai ter todos os aspectos, níveis de estresse dela, o estresse vai estar aumentado, toda a parte, cognitiva e afetiva vai estar alterada. Isso aí vai reforçar a dor,
vai aumentar a percepção de ameaça, então essa pessoa vai ficar muito mais sensível, tá? E volta na prioridade da dor e isso se retroalimenta, tá bom? É um ciclo que se retroalimenta. Então, isso pode ser um modelo de medo e evitação, ele serve não só para explicar esse comportamento cinesiofóbico, mas também para explicar o porquê que as pessoas, uma vez que tem um evento traumático, né, de base pré-existente, elas tendem a mudar o comportamento motor e dessa forma cronificar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não ficou claro, deixa pra gente aqui, ó. Coloca pra gente aqui, né, nos comentários o que ficou faltando, o que você entendeu, como que a gente pode ajudar a explicar melhor esse conceito para vocês. Legal? Vamos pro próximo aqui. Bom, no nosso exame físico, é lógico, o exame clínico, ele é composto basicamente de duas partes, né? O exame subjetivo e o exame objetivo. O exame subjetivo, você vai ter que ter aquela escuta ativa e já só fazendo aqui, já adiantando para vocês, você pode utilizar questionários específicos para fazer o rastreio desse comportamento. Mas vamos aqui para o exame físico, o que a gente deve observar? Primeiro, avaliar a qualidade do movimento. Quase sempre, esses pacientes eles vão apresentar medo de expor a coluna ao movimento. Estou tomando por base aqui a coluna vertebral, tá? Avaliar se o paciente evita realizar o movimento. É um paciente com perfil de evitador. O evitador é aquele que ele tem medo, ele contrai a musculatura profunda, ele vai fazer um movimento de flexão de tronco, ele flete o tronco pelo quadril, segurando a movimentação da coluna lombar, tudo bem? Avaliar se o paciente evita a transferência de carga. Quase sempre o evitador de movimento também apresenta algum componente de disfunção de descarga, principalmente se ele teve algum componente específico que levou ele a experimentar, né, a sensação de quando tentar pisar simetricamente com os dois pés, a dor dele aumentar, gerar um componente de irradiação. Vamos imaginar uma compressão de raiz nervosa, tá bom? Por uma discopatia degenerativa. Então, ele teve a discopatia degenerativa, teve uma hérnia de disco extrusa, tem um componente, apesar de ser um mecanismo neuropático, porque está pegando uma raiz nervosa periférica, esse paciente apresenta um componente de irritação sobre essa raiz, mecânico e químico. Então, veja, quando ele tenta descarregar a carga mais simetricamente, como ele fazia antes, a dor irradia, distaliza, tá bom? E o que ele vai fazer? Ele vai tentar adotar um comportamento que? Adaptativo. Então ele vai ter um comportamento funcional adaptativo nesse primeiro momento. E isso vai dizer pra gente o quê? Ele vai fazer o quê? Essa posição antálgica adaptativa, ele vai transferir mais carga para um lado que para o outro. O problema é isso cronificar e ele manter esse comportamento. E agora ele desenvolveu um comportamento mal adaptativo. Tudo bem? A gente tem que ficar atento a isso. Avaliar se o paciente apresenta algum componente de proteção excessiva, que eu já falei, a hiperatividade muscular é a mais clássica, ele vai fazer um movimento, ele começa a tensionar, ele protege, ele ativa a musculatura profunda, tudo bem? E quaisquer outros comportamentos mal adaptativos que a gente conseguir observar, tá joia? Presença de bracing, também já falei, para não ser redundante, valsalva e hiperventilação, é o paciente que ele... Ou então a percepção de medo está tão elevada, o alarme está tão desregulado que ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a hiperventilar, vai começar aquela batida de asa de nariz, respiração rápida e curta, superficial, mais apical, tudo bem? Isso mostra pra gente que ele está ali com medo mesmo, é aquela reação que eu falei para vocês, é aquela reação de estresse agudo, tá bom? Bom, vamos lá. Próximo passo. Como é que a gente faz o rastreio então? Para ficar bem fácil e bem prático, para a gente não perder tempo e ganhar tempo, tá bom? Questionário. Qual questionário que a gente pode estar utilizando? Vamos utilizar aqui como referencial o questionário de cinesiofobia de Tampa, tudo bem? É um questionário de 17 questões, a pontuação varia de 1 a 4 pontos. Se a gente analisar a questão 4, 8, 12, 16, a gente tem que fazer um adendo aqui, né? Eu preciso fazer um adendo. 4, 8, 11 e 16 nesse questionário, elas têm pontuações invertidas. Quando a gente analisa aqui a pontuação, a gente percebe que discordo vale 1 ponto, discordo parcialmente 2, concordo parcialmente 3 e concordo totalmente 4. Nessas questões 4,
8, 12, 16, o paciente tem uma percepção mais proativa do que está acontecendo. E a resposta desse questionário se dá pela soma dos pontos. Então, se ele tem um comportamento mais proativo frente ao que está acontecendo, e eu coloco nesse caso, concordo totalmente, dou 4 pontos para ele, ele vai pontuar muito alto. Tá joia? Então é simples. Também falo para vocês, qualquer dúvida com relação ao questionário, manda pra gente aqui nos comentários, coloca pra gente, tudo bem? Eu vou deixar um link de contato, depois se vocês quiserem entrar em contato com a gente, fica mais fácil ainda, beleza? Bora lá, bora sequência. Aqui eu já falei para vocês. Bom, pontuação mínima na soma 17 pontos, máxima de 68, nota de corte maior ou igual a 38 pontos. A gente considera aí um comportamento cinesiofóbico, tudo bem? Embora, eu tenho que deixar uma coisa clara aqui para vocês. Comecem, mesmo que esse paciente pontue abaixo de 38 pontos, faça a leitura dos itens, para você poder entender o comportamento de medo e evitação que esse paciente tem. Quais são as crenças que ele tem frente a exercício, frente a movimento, o que ele acredita, como que ele acredita que ele pode enfrentar o que está acontecendo com ele. É muito importante isso. Às vezes a gente fica assim, eu só vou dar educação indoor para o paciente quando a pontuação dele for maior ou igual a 38 pontos ou quando for maior que 38 pontos. Eu acho que a gente pode estar caindo numa armadilha, principalmente quando a gente fala o quê? De entrar com um exercício como é o exercício de Pilates, tá bom? Bom, eu fecho por aqui essa primeira parte introdutória, tá bom? E na próxima aula eu vou falar para vocês um pouquinho sobre educação indoor. Então eu vou entrar um pouquinho nessa parte de educação indoor e a professora Fernanda vai dar sequência na parte de exercícios, tudo bem? E na nossa terceira aula, que vai ser prática, a professora Fernanda vai mostrar como é que a gente faz o trabalho, como é que a gente entrega os exercícios de Pilates para essa população, para esse grupo de pessoas tão desafiador na nossa prática clínica. Legal? Até lá!